E ele falando que o Dé ganhou do duplo bíceps de frente do rádio. Só que se você olhar bíceps a bíceps, Ramon campeão. Bom, muito bom esse retorno. Primeiro que dá um gás danado ir para os Estados Unidos. Eu posso dizer que todos os caras que estão hoje no line-up do Olímpia eram maiores do que todos daquela época. Quando falaram que ele errou, muita gente falou dele, né? Nunca ia comparar um braço do Ronnie Coleman com uma Lenda Murray, talvez. Não existe isso. Eu jamais na história pude ver um treinador brasileiro fazer um trabalho, mas ele estava numa condição, um degrau acima nessa fase de campeonato, principalmente Mister Olímpia, principalmente vendo a ascensão do Brasil lá fora. Eu falei, precisa ter ódio, precisa ter determinação, precisa se comportar como tal. Foi bem emocionante de ver a torcida brasileira em peso nos Estados Unidos. O Pacho tem um sistema dele de treino, de conduzir os atletas. Nick Walker. Eu estava muito positivo em relação a ele, que nem agora. Ramon Olímpia. Qual é a missão dele agora? Claro, mandar um parabéns para todos os brasileiros também que participaram, tiveram sucesso, tiveram suas respectivas colocações. Todo mundo tem seu mérito nisso, né? Até porque só em pisar naquele palco ali já é um mérito. As pessoas às vezes não pensam nisso, né? Que tipo, vou dar um exemplo assim. O cara que chega ali no Olímpia e ele é o último lugar, ele já é o melhor do mundo inteiro. Entendeu? Ele já tá na frente de todo mundo que não conseguiu botar o pé ali. É simples assim, né? Imagina ganhando, imagina top 3, top 5, né? Falando top 3, Garcia fez a sua estreia no Mister Olímpia, assim como o Eduardo Correia fez a sua estreia no Olímpia, em terceiro lugar. Eu só queria ver mais o Brasil envolvido com tudo isso, dando seus louros para as devidas pessoas, né? Assim como ano passado o Porto estreou no Olímpia em quinto. Mas enfim, é o Brasil, não adianta. Mas eu, como sou um amante do esporte em si, eu analisei tudo, vi até o final. Só fui embora quando acabou a prévia, quando acabou as finais. E foi bem emocionante de ver. Foi bem emocionante de ver a torcida brasileira em peso nos Estados Unidos. Assim como os fãs do Brasil, do Ramon, lá nos Estados Unidos, americanos também. Que tem, né? Vamos dizer que não tem. Até porque é bom que tenha, porque, querendo ou não, a América é um mundo, o Brasil é o Brasil. Entenda bem, né? Então a gente tem que estar inserido nisso e conquistar isso, não é trazer os Estados Unidos para cá. A gente tem que ir para lá e ser igual. O que é o ser igual? É quando tiver um podcast deles, eles não falem só deles, falem dos nossos. Assim como eu vi os podcasts antes, e eles já estavam falando do Garcia. Do Ramon eles falam já há muito tempo, né? Estavam falando de outros atletas, mas não são todos, né? Que a mídia brasileira, são poucos canais que falam do mundo. Tipo, por exemplo, o Chaim fala do mundo. A grande maioria não fala do mundo, fala do Brasil, como se o resto do mundo não existisse. É que nem agora, vai ter Praga, vai ter... Qual é outro que vai ter agora, Rodrigo? Só Praga? É, só semana passada teve Semana passada teve México, né? Tu não vê o pessoal falando tanto nisso. Então é como se o Brasil fosse só amante do fisiculturismo porque tem um brasileiro, não porque tem um esporte. Eu sou fã do fisiculturismo porque o fisiculturista existe, não porque os estrelas brasileiros existem, né? Isso não quer dizer que eu sou hater. As pessoas não sabem me interpretar muito bem. Eu sou amante do esporte. Eu fui conquistado pelo esporte, não pelo hype que o esporte traz. Até porque quando eu comecei não tinha nem isso. Era só preconceito, era feio de ver, era vergonhoso comer marmita, era vergonhoso se raspar, não tinha telefone com câmera para tirar fotinha, para fazer vídeo, não tinha rede social.
não tinha nada disso. Então eu posso bater no peito, assim como muitos outros que estão aí também das antigas, e falar, a gente veio de uma era da escuridão. E fico feliz de estar aí até hoje e poder contribuir com que eu sei fazer esse paralelo, esse paradoxo todo e ver o quanto muitas coisas são boas, algumas são ruins, né? Que vamos supor, entrou dinheiro, que é uma coisa que eu não tinha. Quando eu competia, época de amador, então, nossa, tá doido. Profissional também não, até porque eu nunca me coloquei a nível de ganhar alguma coisa. Mas de você arrecadar algo com isso, pô, foi daí que surgiu a marca All Day, em 2007. Todo mundo pensa que o All Day veio da minha cabeça agora, né? Eu tô trabalhando nisso há anos. Então, não é uma coisa que veio do nada. Foi porque eu pensei da seguinte maneira. Como que eu posso monetizar sendo fisiculturista e trabalhando como um fisiculturista profissional trabalha, mesmo não sendo um? Então, a primeira coisa é ter uma ascensão. Então, eu ganhei muito campeonato naquela fase, naquela época, para me tornar notoriedade no Rio de Janeiro e no Brasil, dentro da comunidade. Ah, não sei o quê. Vocês não viram, infelizmente, né? Porque não tinha essa mídia toda. A mídia era nossa. Era dentro da comunidade, era da nossa tribo. Então, o ser reconhecido dentro da nossa tribo era a nossa maior conquista. Era chegar do lado de um atleta mais velho e ser reconhecido. De um lado do atleta já campeão e ele falar nosso nome. Pô, você é o fulano, né? Isso era honra, isso era mérito pra gente. E não o público em si, porque o público em si não participava, não era isso, né? Quando você tinha isso, já era no Olímpia, já falando com o mundo. Que aí você assistia pela fita, na minha época, né? E via a família indo, levando criança, assim como é o futebol aqui no Brasil. Só que não dá para torcer no bodybuilder como torce para o seu time. Pensa nisso, não é a mesma coisa, né? Então não dá para puxar uma bandeira. Pelo menos é assim que eu penso, tá? Eu quero sempre que o melhor ganhe. É assim que eu penso. Independente de quem seja. O Ramon agora foi o melhor, que ele mereceu ganhar. Então, palmas. Se não merecesse, continua batendo palma, porque é um brasileiro, é um companheiro de trabalho, é um cara que eu admiro, que eu gosto, mas parabéns para quem fosse o vencedor. Mereceu mais. Então, palmas para ele. Não vou odiá-lo por isso, né? Então, enfim, é igual um amigo meu, botar uma pilha. Eu, sendo muito fã do Flex Wheeler, ele também, esse meu amigo, ele falava assim, pô, esse Rony Costa tem que quebrar a perna, pô. Não sei o quê, por quê? Toda hora que ele competia, o Rony ganhava. Eu falei, não, cara, mas o Rony, infelizmente, dentro dos critérios do bodybuilding, do fisiculturismo, ele é o melhor. Apesar da gente gostar e amar o Flex, mas tem que aceitar que ele é o melhor. Né? Isso é ter os pés no chão para apreciar alguma coisa, deixar a emoção de lado e saber analisar no critério. Apesar de eu observar muitos campeonatos hoje ao redor do mundo e ver que o critério está se tornando cada vez mais subjetivo, né? Aí eu posso até dar uma citação do próprio Tyler, né? Que o Tyler eu vi nascer. Quando eu comecei a competir, o Tyler nem existia. Devia ser um bebê, não sei. E ele falando que o Dé ganhou do duplo bíceps de frente do Had. Só que se você olhar bíceps a bíceps, o Had está anos-luz na frente. Mas aí, o que eles olham? Todo o conjunto. Mas mesmo você olhando o conjunto, eu ainda colocaria o Had na frente dentro do critério. Mas eles transformam o critério à maneira que eles querem também. Aí eu já não sei mais nada. Aí fica difícil, né? Mas, enfim, isso é uma outra questão. Mas estando lá de perto, vendo, hoje tendo essa oportunidade, para mim é muito bom, porque eu posso estar vivendo algo que eu sempre sonhei, né? E só estar perto assistindo. Porque esse sonho era como feito? Vou botar uma fita e ficar olhando em casa.
E mesmo assim, era uma fita do ano passado, assistindo, tipo, 1 ano e meio depois. E com a mesma emoção de como se estivesse vendo naquele momento e estivesse passando naquela hora. Porque não tinha internet, né? Ou você comprava uma revista americana no aeroporto, que era muito caro, não tinha dinheiro para isso, ou você espera as fitas chegar no Brasil. E quando chegava com muito atraso. Então é até difícil falar sobre isso, porque é totalmente diferente da realidade de vocês hoje. Que dá um clique, você vê o Olímpia de 1985 e vê o de 2025, na mesma hora, assim, papá. Ou paga o pay-per-view e não pode ir aos Estados Unidos, mas você vê em casa, comendo sua pipoca, comendo um sorvete, ainda comentando. Olha só, comentando ainda, né? E aí é a evolução das coisas. Então, cada ano que eu vou é uma experiência diferente. E cada ano que eu vou é um julgamento diferente, né? Então é muito interessante estar fazendo parte disso, também poder acompanhar esse nível de raciocínio. Porque eu estava vendo ontem, né, um podcast do Chris Cormier e Dory Yates. E aí foi até engraçado. Eu não sei se dá pra pegar e colocar esse trecho. Que aí o host do podcast perguntou assim, botou uma foto do Derek e perguntou pro Dory Yates. Ele te ameaçaria na sua época? O Dorian riu. Eu nunca vi o Dorian rindo. Aí ele... Aí o Chris caiu na gargalhada, né? Tipo, porque é uma condição de pele, de físico muito diferente do que é hoje. Isso aí acho que todo mundo concorda comigo, né? Aumentou o tamanho? Indiscutivelmente, né? Eu posso dizer que todos os caras que estão hoje no line-up do Olímpia eram maiores do que todos daquela época. Com exceção do Ronnie Coleman, Paul Gillette, entre esses, Marcos Hull, talvez, Nasser. Mas, no geral, hoje, em quesito de tamanho, ninguém pega essa geração. Agora, quando você vai pro condicionamento, rapaz, é cabuloso, viu? É foda. É disso que eu sinto falta, como um verdadeiro old school que sou. Que eu sou um cara que eu vejo um cara numa condição física do qual o pessoal tá subindo hoje, era a condição que eu vi os caras daquela época 7 semanas antes, 8 semanas antes ou 6 semanas antes. A única diferença, muita diferença, que hoje tem, é que hoje todo mundo tem o glúteo fibrado. E naquela época não era assim. Mas também, quando o cara tava com o glúteo fibrado, ele tava todo fibrado. Isso já bugou minha cabeça várias vezes, eu não sei entender isso. Eu já cheguei a pensar que existe alguma coisa que toma no glúteo para tirar a gordura. Porque não é possível o cara ter o glúteo fibrado, ter o femoral liso e as costas cheias d'água embaçada. Isso não entra na minha cabeça. Não entra. E nem você vê uma foto daquela do Ronnie Coleman lá, tu vê que hoje você vê um glúteo parecido com aquilo, também não chega daquele jeito. Só que, né, vamos ser justos. Só que o resto não tem nada daquilo ali. Eu falo, caraca, brother. Por isso que teve essa controvérsia esse ano do rádio, do DEC, porque o rádio trouxe essa condição. Tava mais enxugado, mas ele tava numa condição, um degrau acima. Mas é o que eu digo, hoje eles estão olhando o quê? A proporção e o tamanho, não a definição. É o que eu vejo pelo que eles estão me passando, né? Só que quando você vai para outras categorias, tipo, por exemplo, 212 e tal, aí você já vê que já puxa um pouco mais. Aí fica mais interessante de ver também. Porque você vê detalhes no físico, agressividade no físico, que na Open que você queria ver, que é o magistral da coisa, você não vê. Né? Tanto chegaram a comparar o bíceps do Derek com a da Andrea Shaw, que é a Miss Olímpia, mulher. Porra, nunca ia comparar um braço do Ronnie Coleman com uma Lenda Murray, talvez. Não existe isso. Porra, né? Mas essa
é a transição. É o fisiculturismo mudando. E com essa mudança vai mudando o jeito de fazer dieta, vai mudando o jeito de treinar. Porque hoje, o que eu escuto muito? Ah, isso cansa muito. Pô, mas não faz parte do processo cansar? Porque para você chegar no nível de condicionamento extremo, caloria um pouco mais baixa, aumenta a potencialização do treino, até porque foi assim que a gente aprendeu, né? Hoje, se o atleta está muito cansado, ele já ganha logo um presentinho, um McDonald's, igual o cachorro, senta, toma, né? Então, se tratando desse jeito, eu acho difícil você ver o extremo no palco. E aí, em contrapartida, com esses agrados, só que tem que continuar tirando gordura de alguma forma, mas se o cara não quer se estressar muito no cardio e não quer se estressar muito no treino, ele estressa o corpo na droga. Aí entra um monte de peptídeo, entra um monte de recurso que vai deixando a meia-vida do atleta mais curta, né? E aí vai virando a bombinha relógio. Que nem tipo, por exemplo, Nick Walker. Eu tava muito positivo em relação a ele. Mas quando eu vi ele entrando no palco, eu já perdi as esperanças. O nome disso é finalização. E o que ele tomou no decorrer do caminho, aí entra retrato tida, essas coisas, que pode ter atrapalhado nessa absorção do carboidrato sólido, fazendo com que talvez ele tenha que ter tido uma alimentação talvez líquida para poder suprir, porque ele estava bem mais retido do que o comum, né? Porque é o que eu falo, o que faz o corpo do atleta, veja bem, você tem 15 atletas no palco, todos treinaram igual? Não. Mas todos comeram diferente? Provavelmente sim. Mas o que faz essa mudança na última semana? Comida. Não existe treino estragar nada ou melhorar nada. É comida. Então isso é a maior ilusão do mundo. Isso é coisa para idiota, para enganar imbecil. O que faz o cara decair é a comida no final. O que faz o cara embaçar é a comida no final. Porque treinar, cada um vai treinar de um jeito. Se existisse uma receita do treinamento no fisiculturismo, pode ter certeza que estava todo mundo fazendo a mesma coisa. Todo mundo quer ser campeão, pô. Todo mundo quer ganhar. É igual a dieta. Existe a melhor dieta? Não. Isso é a melhor dieta para você, pô. Qual é o melhor treino? Aquele que você se adapta de fazer bem. Vou dar um exemplo. O Pacho tem um sistema dele de treino, de conduzir os atletas. Ele não teve que mudar quando o peito do Derek rompeu? Teve que mudar, pô. Será que ele continuou fazendo a mesma série? Será que ele continuou fazendo o mesmo top 7? Tá machucado, pô. Isso pode ser um peitoral, pode ser um bíceps, pode ser um joelho, pode ser um quadril, pode ser um tornozelo. E aí que vai entrando as adaptações e variações no treinamento. Correto? Então cada um tem um jeito de treinar e de fazer chegar lá. É que nem quando se fala da hipertrofia. Cada um busca o seu melhor meio. Se fosse assim, todo mundo treinava 3 de 8, 4 de 10 ou sei lá o quê. Aí você vai ver que um é 3 de 100, o outro 4 de 8, o outro mais não sei o quê. 2 séries preparatórias, 2 objetivas, outros... E por aí vai. Eu tirei uma foto de um vídeo que eu tava vendo ontem. Eu vou postar no meu Instagram. Bem interessante. Look at this. Cris AC. Bodybuilder não é ciência. Tá errado? Tá certo a tradução ou eu tô errado? Bodybuilder isn't science. Bodybuilder não é ciência.
Ela tem uma base na ciência. Quando você chega aqui dentro, cadê? Qual é a ciência? Palavras do Cris Aceto, nutricionista e coach do Derek Mr. Olímpia e do Ramon Mr. Olímpia. Mas querem te provar e te mostrar que tem um caminho. Só aquele caminho. Para mim, o caminho é treinar, comer e dormir. E vai tomar bomba também. Entendeu? Agora, qual bomba? Quanto de sono? Quanto de comida? Aí é contigo. É de cada um. Quanto de treino? Qual treino? Olha o tanto de sistema e método tem por aí para te servir. Você tem que descobrir qual é melhor para você, pô. Agora, se você quiser comprar que existe só um, aí o problema é seu, não é meu. Aí é contigo. Fechado assim? Mas por isso que eu falo, eu vejo tudo que está acontecendo lá fora. Para trazer para mim a realidade e dividir com o meu público. Correto? Porque se eu for comprar, ou se eu comprasse há 28 anos atrás só uma ideia, pô, eu não sei se eu ia ter tanto conhecimento aqui nessa cabecinha preta. Não sei. Assim como pose, etc. Né? Tanto que hoje se mudou. Essa pauta também foi do podcast. A maneira de posar mudou. O duplo bíceps de costas, o dorsal de costas, com as pernas abertas, arcadas. Mudou, isso não era assim. Isso aí começou de 10 anos pra cá. Antigamente as pernas eram mais fechadas. Os pés, o calcanhar era mais reto. A plateia. Hoje o calcanhar é enviesado. Entendeu? Porque quando você deixa o calcanhar, tá aqui, né? Hoje se posa assim. Antigamente era aqui. Era isso. Isso foi uma transformação que eu não sei por que, da onde veio e por que veio. Não me pergunte. Que faz com que hoje todo mundo tenha um trabalho de adutor forçado. Por quê? Se você posa aberto e você não tem adutor, fica um vão no meio das pernas horrível. Tanto que hoje tem muita coxa por aí que tem mais adutor do que quadríceps. Antigamente você via quadríceps. Agora você vê muito mais adutor. O adutor, um porrão. E aqui, tímido. Não é aquele negócio violento. Tanto que você reparar os treinos do passado, dificilmente você vê o atleta bater no glúteo. Um dia de glúteo. Séries infinitas de adutor. Não tinha. Mas isso é uma parte que eu considero boa da evolução. Por quê? Completou mais a perna. Completou mais a perna. Porque antigamente, como é que se trabalhava, como é que se incluía o adutor? Treinando mais aberto, agachamento. Não era chegar só ali e fazer, esmagar no adutor. Né? Isso trouxe mais roundness na perna. É legal, é bom, acho legal, isso acho da hora. Mas quando, lá atrás a gente não aprendeu isso aí. Perna, femoral. E o glúteo vai vir do jeito que vem. Hoje se tornou prioridade. Por isso que hoje o cara colocou um glúteo, o pessoal nem olha mais pro resto quando ele vira de costas. Olha só o glúteo. Antes a gente olhava direto no femoral. E o glúteo, eu vou falar um atleta aqui que poucas vezes colocou um glúteo fibrado, mas foi considerado o melhor shape do planeta. O próprio Flex Wheeler. Seco, ao extremo. As costas parecia um Atlas. Mas o glúteo tímido. Pode pegar até o próprio Olímpia de 93, quando ele ficou em segundo pro Dorian. E você vê ele bem seco, ali ele não estava no Prime. O Prime dele foi no Arnold de 93, que ele entrou ganhando. Que todo mundo fala que foi o menor
flex e o melhor flex. O próprio flex não gosta, mas todo mundo do cenário antigo prefere aquele shape do que depois, quando ele ganhou mais uns 8, 10 quilos 4, que foi aquele corpo de 99. Ele foi pra cima do Rony com tudo, né? E mesmo assim, se você olhar esse vídeo, tava cheio, tava seco, mas o glúteo tava tímido, tava ali, soft. Foi segundo no Olímpia. Então, o que eu falo, mudou muito o critério. Aí vem aquela pergunta. Você pega um campeonato dessa era, de 90, coloca hoje, nos critérios de hoje, será que seriam os mesmos campeões? Eu vejo o Nasser sendo campeão hoje, Olímpia. Que naquela época o máximo foi segundo. O máximo, né? Segundo é o top. Mas ele ficou batendo cabeça ali, né? Então, fica essa questão, entendeu? Uma coisa que a galera tem que entender, comigo não tem esse negócio de ego. Não tem essa parada comigo. Você é tão escroto, você é tão medíocre. Sabe, que às vezes eu vejo que as pessoas tentam fazer certas intrigas, certas paradas, que eu não sei qual é o intuito de quê. Não sei se é hype, não sei se é visualização, não sei o que é. Tanto que, tipo, eu tenho o meu jeito de treino, tenho minha visão sobre treino, sobre o que é ser fisiculturista e tudo mais. E eu sei que muitos têm. Assim como o próprio Pacho tem a visão dele, que eu respeito muito também. O jeito de treinar, o jeito de trabalhar. E como todo, vamos botar como profissional, você tem que saber respeitar o outro dentro do seu grande trabalho. E ele fez um excelente trabalho. Tanto que a primeira coisa que eu fiz quando encontrei ele foi cumprimentá-lo. Pô, Pacho, parabéns, cara. Mandou muito bem. Top demais. Ele, pô, valeu, neguinho, tamo junto. Então, eu gosto de colocar esses pontos, porque eu sinto que nas más línguas, elas tentam sempre dar uma manipulada de um jeito de parecer que ou eu sou o vilão, ou alguma coisa do tipo, ou que eu não tô gostando de alguma coisa. Sabe, minha opinião é tão importante assim pra você, né? Então, eu falo, eu tô muito feliz com tudo que tá acontecendo. Só fiquei mais reservado durante esse tempo, até por uma questão pessoal, né? Eu já venho totalmente envolvido, Olímpia, não sei o que, não sei o que. Falei, cara, agora passou a Olímpia, passou a emoção, agora também tem um trabalho a fazer. Eu tenho minhas coisas para fazer, preciso me dedicar às minhas paradas, né? Mas enquanto isso, eu tô vendo a galera, muitas revelações, muitos vídeos. Falei, pô, beleza, fiquem bem ocupados. Enquanto isso, deixa o Jorlanzinho quieto aqui, que na hora certa eu falo o que tem que falar, beleza? Sabe uma coisa dentro desse contexto todo, que é o mais interessante, assim, pelo menos pra mim, né? A maioria que tá chegando agora já tá vendo tudo isso como comum. É o quanto que o Brasil vem conseguindo se inserir no mundo de uma maneira positiva, a nível de atleta, de mídia, de tudo isso. E outra, eu jamais na história pude ver um treinador brasileiro fazer um trabalho lado a lado, como fez Charles Glass, como fez o Henry Hamboldt, como fez, sei lá, George Farah, Patrick Tour, entre outros. Agora a gente tem aí o Pacho se igualando ali no mesmo patamar, no mesmo cenário. Isso é muito bom, não só para ele em si, mas isso é bom para todos nós, porque traz os olhares do mundo para o Brasil. E mais, para todos os profissionais que estão envolvidos com musculação. Porque eu, de verdade, nunca pensei em ver isso. Nunca. Por saber que a gente, num tempo atrás, estava muito atrás e etc, né? A nível de alcance. Porque sempre foi assim, não. É os americanos, é os americanos, é os americanos. Então hoje, a gente tem um dos nossos fazendo parte disso, com qualidade, com nível, né? E nada mais, nada menos que treinando os campeões do mundo hoje. Que eu falo assim, que nem agora. Ramon Olímpia. Qual é a missão dele agora? Manter o título.
Ele já chegou no topo, não tem mais pra onde ir. Ah, eu vou pro Mister, não sei. Acabou. É que nem eu falo, quando você chega ali, palavras até do Phil. O Phil falou sobre isso. Ele falou, não é se eu vou ser campeão, é quantas vezes eu vou ser campeão. Isso, claro que não é pra todos, é pra quem já conseguiu chegar lá. Tem gente que vai ter só a conquista de pisar ali. Tem gente que vai esbarrar, tem gente que não vai conseguir. E tá tudo bem. Só que agora a missão principal é quantas vezes. Só que só o fato de ter conseguido chegar até ali já é um feito, assim, histórico. Ainda mais tendo a participação de um treinador brasileiro, né? Tem o trabalho com o Cris Aceto, que é um excelente nutricionista. Tô achando até que o pessoal tá falando pouco dele, né? Porque quando falaram que ele errou, muita gente falou dele, né? Mas agora que acertou, o pessoal não tá falando muito. Então, é que nem até vou me colocar nessa posição. Quando o Ramon ficou em segundo no Arnold, né? Eu fiz uma live muito puto, muito revoltado. Não com o Ramon, mas com as circunstâncias. Muita gente fez corte, me interpretou pessimamente, mas normal, isso aí é a função deles, né? E cada um aceita e compra o que quer. Tanto que tudo que eu falei naquela live, eu falei pro próprio Ramon, depois a gente trocou ideia e ficou tudo certo. Só que o pessoal rendeu o bloco, né? Então parecia que eu era o único hater do Ramon, mesmo sem ser, né? E era um cara, tipo, jogado à esquerda, vamos dizer assim, né? Sendo que eu simplesmente falei o quê? E eu vi que eu tava certo. E todo mundo que tem neurônio sabe que eu tava. Eu falei, precisa ter ódio, precisa ter determinação, precisa se comportar como tal. Precisa eliminar quem tá do lado só sugando, babando ovo e fazendo como se ele fosse um bibelô. Ele não é um bibelô, ele não é um menino, ele é um homem. Então agora ele veio com atitude de homem, veio focado, veio com raiva, tomou a porrada e aprendeu com ela. Tanto que lá nos Estados Unidos, quando ele se encontrou, a primeira coisa que ele fez foi tirar a medalha e botar no meu peito. Eu não tirei foto disso, eu não filmei isso, não fiz questão de registrar esse momento, porque já está registrado aqui, ó. Isso é uma gratidão e respeito. Assim como eu tenho com ele, ele tem comigo também, porque ele sabe que eu sempre quis o bem dele a vida inteira. Então não tem que provar nada pra ninguém. Eu não tenho que fazer um vídeo rasgando seda. Não preciso. O que precisa é olhar no olho dele, como eu fiz lá, e eu falei, agora você entendeu o que eu quis dizer. Aí ele falou assim, pô, valeu, tamo junto. Gostou, Big? Eu falei, top, irmão, bom trabalho. E aí, entendeu? Então, acho que eu já esclareci o que muitos estavam querendo, estavam tendo orgasmos, né? Nossa, ele não vai falar nada. Ai, eu já via, né, as galerinha falando aí, ó. Né, eles ficam loucos, cara. Parece que, enfim, não posso falar aqui o que eu queria. No meu canal eu falo. Eu vou usar alguns termos mais excitantes, né, pra esses caras. Mas é isso. É porque eu sou muito de verdade, entendeu? Então, tem certas coisas que não é pra todo mundo. A gente resolve numa conversa ali, ó. Só, pum, olho no olho e fechou.